Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui nessa semana com o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que vai falar sobre a relação de afeto entre os espíritos. Mas antes de darmos início ao estudo, vamos iniciar com a prece de abertura. Então, neste momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, em gratidão pela nossa existência, por tudo que temos e tudo que somos. Convidamos também Jesus, o nosso irmão maior, a nos acompanhar através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, e que toda essa harmonia, essa comunhão de vibrações amorosas possa perdurar durante a nossa semana, em nossos lares, no meio em que circulamos. Pedimos também ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, aos benfeitores, para nos inspirar na nossa trajetória, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, trazendo para o nosso ambiente familiar a paz, o equilíbrio e o refazimento. Esse alimento espiritual que tanto buscamos nos traz a compreensão da nossa jornada terrena. Somos espíritos a caminho do progresso e estamos aqui compartilhando com o nosso próximo a oportunidade de transformar todas as dificuldades que temos ainda, os pendores que nos arrastam para as nossas dificuldades, que possamos transformar tudo em amor. E através do Evangelho, essas pérolas amorosas de refazimento, vamos conquistando um caminho seguro, um caminho harmonioso de compreensão e paz. E nesse pensamento e nesse envolvimento amoroso, vamos dar início ao estudo dessa semana. Então, como dissemos no início, estamos aqui no Livro dos Espíritos, capítulo número 6. Vamos falar do item número 296 ao 300, que vai falar sobre as relações simpáticas e antipáticas do espíritos, né? Vai falar aqui sobre as metades eternas, né? Nesses itens, né, que já se iniciaram. Então, vamos falar sobre esses sentimentos de afetos que unem os espíritos no plano espiritual. Então, o que liga, né? O que une esses sentimentos nas nossas relações além-túmulo. Então, Kardec questiona para os instrutores, na questão número 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Então, os sentimentos de afeição dos espíritos mudam, né? Nas relações além-túmulo? E os instrutores respondem: não, pois eles não podem se enganar, não têm a máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias,
por isso suas afeições são inalteráveis. Quando puros, o amor que os une é uma fonte suprema de felicidade. Então aqui os benfeitores nos explicam, né, que essas relações elas não se alteram, né, quando há esse retorno à pátria espiritual. Então essas afeições sinceras, elas são construídas, né, no plano espiritual. E lá não existe essa máscara, né? Esse verniz sociais que nós nos impomos enquanto estamos aqui no mundo material, né? Então, lá a gente não tem o peso desse corpo físico, a gente não precisa enganar ninguém, a gente não precisa disfarçar, a gente não precisa lograr os pensamentos, usando subterfúgios para tirar proveito de algum tipo de relação ao sentimento. Então, no plano espiritual, não há fingimento, né? O espírito, ele é o que é, ele não finge, ele não precisa de encobrir os sentimentos. Então, essas manifestações de sentimentos dos espíritos, elas são reais, elas são sinceras, e o que une, né, é essa construção de afeição e simpatia através da bondade que vai se ampliando cada vez mais. Então, essas afeições, elas não se alteram, elas só se ampliam, elas só aumentam à medida que os espíritos vão estreitando esses laços de afeto. Então, não há regressão disso, né? Ele não se altera para menos. Ele vai se ampliando para afetos muito mais sólidos, muito mais verdadeiros, né? Sem esse peso que nós carregamos do mundo material. Na próxima questão, né, vamos dar mais compreensão a esses afetos, né? Na questão 297, Kardec pergunta: a afeição que duas pessoas se dedicam nesse mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? E eles respondem: sim, sem dúvida, ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas são físicas, né, se elas forem físicas, se essas causas forem maiores que a simpatia, ela cessa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então aqui está, né, nos explicando, nos esclarecendo que as relações de afeição no mundo espiritual, elas vão sendo contínuas, elas vão se ampliando. E se aqui nesse momento nós temos relações sinceras e verdadeiras, e elas forem mesmo de afetos sinceros, elas vão se perdurando, né, no plano espiritual. Mas se essas relações forem construídas nos interesses materiais, na beleza, no dinheiro, na posição social, essas relações elas se diluem, né, no plano espiritual, pois o espírito, ele que já tem uma compreensão, ele não vai se ligar nas coisas da matéria, né? Então vamos entender. O que une os espíritos, né, no mundo espiritual não são os laços materiais. Então, aqueles que se ligaram aqui, nessa trajetória, nessa existência, por causas físicas e causas materiais, elas vão se diluir, elas vão se dissipar, porque essas causas, elas não têm espaço, né? Quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de amplitude, né, de consciência,
de amplitude, de relações, de amor, de simpatia, de bondade, de afeição. Então, são sentimentos sinceros, são coisas que o dinheiro não compra, né? A beleza, o interesse pessoal. Então, aqueles que se uniram aqui nessa existência por esse tipo de interesse, não vão ter essas afinidades quando partirem para o plano espiritual e não vão se reconhecer, né, por essas questões no plano espiritual. Na 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia. Então aqui, né, está falando daquilo que a gente ouve muito, né, as metades eternas, as almas gêmeas, né? Será que elas, à medida que o espírito foi criado, já foi criado também, a princípio, a sua metade, né, para que você encontre essa metade durante a sua existência e se complete com essa metade? E eles vão responder: não. Então, isso que fique bem claro, né? Essa história da metade da laranja. Não, não tem metade de laranja, metade de maçã, não tem metade de nada. Então, nós somos únicos, né? Então, vamos entender a resposta e depois vamos dar um conceito aqui, uma explicação. Não existe união particular e fatal entre duas almas, né? Então, aqui já está claro. Não existe, quando fomos criados, não foi criada uma alma ali para que a gente possa se completar, né, com aquela união particular. Deus não criou nenhuma união particular para nenhum espírito. A união existe entre todos os espíritos. Então, vamos dizer, todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos. Então, essa união é a união fraternal, ela é comum entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos, da discórdia nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, vamos entender, né? Aqui, Kardec, né, ele questiona os espíritos, né, se existe essa alma predestinada a outra, né, desde a sua criação, desde a sua origem. Será que essas origens foram impares? E eles respondem não, né? Todos nós somos individualidades, então cada espírito é um filho de Deus criado com a sua individualidade, né? Portanto, nós não fomos criados com essa união particular e especial. Então, nós somos únicos e temos a nossa individualidade, e quando fomos criados, não foi criada um direcionamento de um espírito para que se unisse a nós de forma especial. O que ocorre, né, nesse nosso processo evolutivo é que nós vamos nos relacionando com inúmeros espíritos. E aqueles, né, aos quais nós vamos nos tornando afins, né, nos nossos corações, aí vai surgindo, pouco a pouco, as afeições sinceras, de amor, de união. Isso faz com que essas almas, no decorrer das suas vidas, se busquem por conta da afinidade sincera e real que existe entre elas. Então, essa afinidade, essas relações de afetos,
elas não foram construídas no início da nossa criação. Ela foi sendo construída ao longo do tempo, ao longo de várias existências. Esses afetos, eles vão se solidificando, né? E essas almas afins, elas vão se buscando numa forma de que uma auxilia a outra, uma impulsiona a outra nessas relações de afinidade. E o oposto também é verdadeiro. Então, nós, ao longo da nossa jornada, enquanto espírito, nós vamos construindo relações. E aqui, como foi dito, né, da discórdia nascem todos os males humanos. E da concórdia resulta uma felicidade completa. Então, nós vamos construindo os laços de afetos e também de desafetos. E aí vem uma ressalva muito importante que nós temos que observar. Então, hoje, vamos pensar em hoje, né, na nossa família, nas pessoas que cruzam a nossa existência, quais são os laços que nós estamos construindo. Nós estamos reforçando a nossa condição de construir esse amor universal, esse amor fraternal, porque como foi dito no início, somos todos filhos de Deus e somos irmãos, e buscamos esse amor de fraternidade universal. Então, na nossa família, como que nós estamos construindo os nossos laços? Nós estamos reforçando os nossos laços de afetos, né? Que talvez no passado, em outra existência, devido às nossas imperfeições que ainda também carregamos, que ferimos, que magoamos, que causamos cicatrizes naqueles que hoje estão conosco. E temos a oportunidade de curar essas feridas, de transformar essas feridas em amor, em afeto, em compreensão. Então, olha a importância do entendimento, né, da nossa condição de espíritos, pois hoje temos na mão a ferramenta de mudar o nosso futuro, através de pensarmos de forma racional, né, que estamos junto com esses nossos entes queridos, esses amigos que cruzam o nosso caminho, de levar sentimentos que se perdurarão além túmulo, que quando chegarmos no nosso plano espiritual, possamos ser abraçados, possamos ser reconfortados e reconhecidos através mais de afeto e simpatia do que desamor e antipatia. Então, quanto mais evoluído, né, é o espírito, mais é o seu amor universal, mais amplo é esse amor, mais ele ama a todas as pessoas. Então, quanto mais evoluído é o espírito, essa família universal, ela vai se ampliando, né? E nós não precisamos de metades, porque nós somos inteiros. Deus nos criou inteiros, né? Para que nós possamos ampliar, né, tudo aquilo que Ele depositou em nós, a lei do amor. E na questão número 299, Kardec pergunta: em que sentido deve-se entender o termo de metades, né? De que os espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Como que a gente pode entender essa metade? E já respondemos, né? Metade é uma expressão inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. E Deus não nos criou incompleto. Nós somos seres individuais completos. Então, essa expressão de metade
ela é inexata. Né? Então, quando falamos, né, desse amor, falamos de amor universal, o amor fraternal. Então, não precisamos de nenhuma metade, simplesmente precisamos desenvolver o amor, seja para com todas as criaturas. E na última questão, na número 300, Kardec pergunta: dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? E eles respondem: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aquele que deixou para trás. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai buscando os seus pares, os seus afins, né? É a mesma coisa que acontece aqui no mundo, né, material. À medida que nós vamos percebendo pessoas que não comungam conosco, né, de pensamentos morais, né, de pensamentos de afinidade, de questões, né, sinceras, honestas, né, nós vamos nos distanciando dessas pessoas. Nós não vamos criando laço de afeto, porque nós já vamos tendo uma compreensão moral, uma questão de caráter, de virtudes, que vão nos colocando mais próximo daqueles que temos afinidade. Se, por exemplo, já nos libertamos de alguns vícios, não vamos procurar pessoas daqueles ambientes, porque aquilo para nós já não tem mais valia e serventia, nem significado de crescimento. Então, a mesma coisa ocorre com os espíritos, né? À medida que ele vai evoluindo, que ele vai crescendo, e que aquele, né, aquele outro vai ficando para trás, eles vão se separando em esferas diferentes, né? Vão ficando em degrau e patamar diferente, evolutivo e de adiantamento. Então, também essa é uma questão que devemos também nos atentar, né? Para que possamos ser exemplo, para que possamos falar sobre coisas boas, coisas edificantes, para que possamos, né, ampliar essas vibrações dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A regeneração do planeta, essa mudança de estado, né, de provas e expiações para mundo de regeneração, depende de cada um de nós, depende dessa ampliação, né, das nossas vibrações de amor. É um trabalho, uma tarefa que vai perdurar aí muito tempo, mas que nós começamos hoje, a cada dia no nosso despertar, que nós possamos sempre nos renovar e distribuir, né, o amor, esse amor que Deus colocou em nossos corações. E assim terminamos o estudo dessa semana. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, que assim seja.